Olá, bem-vindos à Startup Sintra para mais uma Tech Talk. Temos aqui o nosso timer a contar para ninguém se enganar aqui no tempo. Hoje temos aqui uns 3 empreendedores residentes e hoje a nossa temática é especial. Estes 3 empreendedores têm em comum serem brasileiros e estarem aqui na Startup Sintra a lançar os seus projetos. Aproveito para vos passar a palavra e para se poderem apresentar e dizerem quem são. Meu nome é Michele, sou do projeto Digital Manager Guru. Eu nasci no interior do Brasil, na Paraíba, e fui para o Rio de Janeiro muito pequena. Lá eu me formei na escola técnica, fiz processamento de dados. Depois eu fiz a universidade, também fiz formação em TI. Lá eu conheci o meu parceiro e sócio, que é o André Cruz. E durante toda a nossa jornada, depois que nós casamos, nosso relacionamento, eu fui percebendo ao longo do tempo, junto com ele, que o mercado de trabalho no Brasil é muito mais a gente entregar as coisas e não ter os mesmos resultados. Eu não conseguiria conquistar a vida que eu gostaria trabalhando em outras empresas, como eu fiz durante 11 anos na Valid. Então foi daí que surgiu a ideia de eu pedir para sair do trabalho em 2016 e começar um projeto novo com ele, que eu não sabia muito bem o que era, a princípio dentro do mercado digital. Nós viemos para Portugal, decidimos nos mudar, queríamos uma vida nova, uma vida diferente. Então chegamos aqui em abril do ano passado e durante esse período sabático nós resolvemos tirar do papel a ideia que era criar um sistema de gestão para negócios digitais. E desde então nós resolvemos abrir esse mercado no Brasil para ajudar pequenos empreendedores que vendem produtos digitais para que eles possam ter números e tomar melhores decisões para tornar negócios mais lucrativos. Muito bem, Renato, força. Olá, meu nome é Renato Marinho. Eu acho que eu comecei nessa vida por coincidência, por acaso. Porque quando eu era pequeno eu pedi um videogame para minha mãe e ela me deu um computador. E isso foi na década de 90. Hoje em dia meu filho usa um iPad, é normal, mas naquela época era totalmente fora da realidade de uma criança. E naquele momento eu comecei a ter acesso a essa informação, a pegar o manual do TK3000 e a programar em Basic. Então, 10 anos depois foi quando aquilo se tornou uma carreira. Quando eu já tinha 20 anos eu comecei a trabalhar em uma empresa no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, que coincidentemente nós trabalhamos com empresas muito grandes, que era a Casa da Moeda, Infoglobo, e tudo aquilo ligando os pontos se transforma na startup Git Scrum. A startup Git Scrum é uma startup para gerenciar projetos ágeis, para otimizar a performance de uma equipe E é isso. E é isso. Muito bem. Cláudio, força, conta-nos aí a tua história. Então, meu nome é Cláudio Froucher, eu sou formado em TI, quer dizer, fiz o processamento de dados também, graduação, pós-graduação em TI. Sempre trabalhei com isso, mas eu tive sempre de perto na minha família que tinha uma revenda de gás. Então eu acompanhava de uma certa forma o dia a dia da revenda, né? E hoje eu tenho 40 anos e em 2015 eu saí do Brasil. Sempre trabalhei em empresas grandes no Brasil. Não sei se isso é bom ou se é ruim também, porque te deixa um pouco longe do mercado empreendedor, né? Mas pelo menos você aprende bastante gestão. E eu cheguei a ser gerente de projetos, enfim. Quando eu saí do Canadá e vim para cá, Portugal, nesse meio tempo no Canadá eu pensei em abrir alguma coisa. Eu falei, peraí, a única coisa que eu posso fazer de longe é com informática. E pensei desse negócio que era do gás lá da família no Brasil e não tinha um player um marketplace que juntava o consumidor ao revendedor. E hoje também, quer dizer, como que o cara vai pesquisar o melhor preço, na verdade, saber a opinião de outros revendedores? Não tinha, o cara tinha que pegar o telefone e ficar ligando para vários revendedores, até se ele quisesse ligar para vários, até saber o melhor preço. Comprar, eu falei, então tá, então vou montar isso. Aí no Canadá, comecei a fazer o desenvolvimento disso e no final de 2016, na verdade, em dezembro, eu lancei para aceitar pedidos. E aí eu já estava cá em Portugal e comecei a fazer esse trabalho. E vim morar em Portugal porque eu não queria mais voltar para o Brasil e pela pesquisa que eu fiz já tinha um site em português. Em Portugal é o maior consumidor per capita de botija da Europa. Hoje em Portugal é vendido em torno de 40 milhões de botijas, então eu falei, então isso no futuro eu posso lançar aqui. E continuei o trabalho no Brasil. Cheguei na Startup Sintra por volta de março, não foi? Começou o nosso ciclo, para validar o mercado português. E de fato, realmente chegamos à conclusão que validou, foi bem validado.
E eu posso dizer que a Preço do Gás já teve já uma mudança, o antes da Startup Sintra e o depois da Startup Sintra, porque por eu não ter validado muitas coisas na Preço do Gás, eu tomei muito prejuízo financeiro de investir de lado errado sem pesquisar antes. Então, quando eu cheguei e validei agora o preço da botija, já estou começando aqui o processo de cadastrar revendedores no preço da botija. E agora o momento que eu estou das duas empresas, Preço do Gás no Brasil e Preço da Botija no Brasil, é tentar um investidor, não importa para onde, para alavancar o negócio no Brasil, e estou de olho no mercado do México, que vende mais do que Brasil e Portugal juntos. Enorme. Bom, vocês têm uma particularidade interessante, vocês vêm todos do Rio, não é? Sim. E há uma tendência neste momento grande de imigração do Brasil para Portugal, novamente, e eu queria perceber um bocadinho da vossa parte, qual foi a vossa motivação para terem escolhido Portugal como o vosso destino? Era mais para perceber o que é que vos motivou, e se foi para lançar a empresa, ou se vieram mais numa lógica de experimentar o país e depois é que tiveram a ideia de lançar a empresa. Michel, como é que foi o vosso processo? O nosso processo de mudar para Portugal foi bastante por acaso, na verdade. Ele nasceu numas férias de 2016, quando nós fomos conhecer Paris, e lá nós encontramos um amigo brasileiro que já morava aqui na Ilha da Madeira. Nós não encontrávamos eles há quase 3 anos, e ele contou um pouco sobre como era Portugal, sobre como que era a vida aqui, a qualidade de vida, como o lugar era tranquilo, e inclusive comentou conosco sobre as oportunidades de empreendedorismo, que era um país mais fácil para receber os brasileiros, até por ser um país, de certa forma, irmão. E Portugal nunca tinha passado assim pelo nosso radar, né? Nunca tínhamos nem imaginado, sinceramente, nem conhecer de forma turística. Não era o país que estava na lista. E aí, quando nós voltamos ao Brasil, nós ficamos, né, com aquela curiosidade, começamos a pesquisar como que era o mercado de trabalho, como era a vida aqui, como era a economia. Conversamos algumas vezes com ele e decidimos que, por tudo aquilo que nós estávamos insatisfeitos no Brasil, principalmente com a insegurança, né, o Rio de Janeiro é muito violento, nós queríamos mais qualidade de vida e vimos aqui uma oportunidade de vir morar. Então decidimos vir. Espetacular. Renato, tu já estás cá há mais tempo, és o que estás cá há mais tempo. Conta lá, como é que foi aí o salto para apanhar o avião para cá? O que é que motivou para vir para Portugal? Ok, no Rio de Janeiro eu estava trabalhando na época com startup, a gente está falando do ano de 2013. No ano de 2013 eu estava fazendo a transição do mercado corporativo de tecnologia para o mercado mais informal, que era o de startup. E nesse mercado mais informal eu lancei a minha startup, que é uma startup chamada Quero Barato. Eu fui chamado para apresentar no Startup Rio. E no Startup Rio tinha um CEO de outra startup também de venda de produtos, que era o Will Want, que havia sido convidado para a fábrica de startups. E ele perguntou se eu queria ser o CTO. Aqui em Portugal, a fábrica de startups aqui em Portugal. Exatamente. Ele perguntou se eu queria ser o CTO dessa startup e queria participar do bootcamp aqui em Portugal. Lógico, achei extraordinária a oportunidade. Claro. E vim. Quando eu vim para Portugal, eu percebi que estava acontecendo alguma coisa diferente aqui em Portugal. Eu cheguei na fábrica de startup, eu lembro que foi a primeira vez que eu estudei o termo Startup Nation, que queria ser tipo o núcleo de startups da Europa. Ou seja, a gente escuta muito isso quando fala de Israel, mas quando fala de Lisboa, eu nunca pensei que estivesse acontecendo um movimento tão grande aqui em Lisboa. E, ao mesmo tempo, no Brasil, em 2013, eu também já estava com um projeto de morar no Canadá com a minha esposa, com a minha família. E Mas tem recrutadores lá no Canadá, tem recrutadores no Brasil. Tem recrutadores fortes no Brasil, eles não te chamam, eles te puxam para o Canadá. Você já vai para o Canadá para morar, para viver, com casa, com tudo pronto já. Porque o Brasil, na verdade, o TI é muito qualificado, é muito, muito alto. O Canadá precisa dos tecnólogos, ok? E quando eu voltei para o Brasil, passei um mês aqui em Portugal. Quando eu voltei, eu falei para minha esposa que eu achei esse Canadá que era muito frio, nós íamos para Montreal, que é menos 40 graus. Coisa pouca, né? Tu tiveste em que cidade lá? Vancouver, que ainda é mais frio que Montreal, ou não? É menos frio. É menos frio, e mesmo assim foi duro, não? Foi complicado. O outro lado, na verdade. É no Pacífico. São duas pontas. Ok? E então, aí decidiste, né? Isso, quando eu voltei, eu comecei a procurar emprego. Cheguei no Brasil e falei, Adriana, a gente... Melhor do que... Porque ela não queria muito o Canadá, porque Montreal é francês. Convencida. A gente estava entrando no curso de francês para poder fazer a aplicação. E a gente começou a procurar emprego aqui em Portugal. Em 2015 eu tive a oportunidade de vir.
e eu não vim exatamente com a ideia de montar startup, de desenvolver alguma coisa aqui. Mas Portugal emana isso, né? Eu acho que, tipo, em 2014, quando eu vim, já estava com essa força muito grande. Tava com Foi assim que eu cheguei. Eu cheguei, na verdade, com a fábrica de startup dando aquele puxãozinho. Imagina, trabalhaste numa empresa antes de lançares a tua... Sim, então, aí no Brasil eu continuei. Hoje eu tenho uma empresa no Brasil desativada. Não, mas cá em Portugal ainda trabalhaste com uma empresa antes da Git Scrum. Sim, eu trabalhei... a Git Scrum é uma história que, tipo, eu fui forçado a Git Scrum, né? Quando... a Git Scrum, na verdade, é para pessoas introvertidas como eu, tímidos, que ficam nervosos. Porque no dia a dia do desenvolvimento, o desenvolvedor, ele tem muitos problemas de comunicação. O Git Scrum serve exatamente para isso, para eliminar esses problemas, porque é uma ferramenta que vai dar visibilidade total ao gestor do projeto, quem realmente está atuando de forma positiva, com alta performance no projeto. Muito bem. Cláudio, tu, conta-nos lá, tu após do Canadá, a tua experiência friorenta por lá, decidiste mudar para Portugal, como é que isso aconteceu? Estava no Canadá e a gente não começou a se adaptar, eu e minha esposa, 300 dias no ano de chuva. Eu falei, então vamos analisar Portugal. E no mesmo período eu comecei a ver que Portugal estava virando um polo realmente de TI. Várias empresas se instalam em TI. A economia de Portugal estava se levantando novamente. Eu falei, então, ruim de tudo, se eu não conseguir pelo menos a minha startup der certo, eu arrumo um emprego de informática. Mal não fico, né? Porque esse ano, por exemplo, eu fiz um teste para ver como que seria. Em 2017, de maio até dezembro, eu trabalhei como gerente de projeto numa empresa aqui, enquanto tocava a minha empresa em paralelo. Mas não consegui largar meu filho, que é o preço do gás. O foco, né? E tiraram o foco. Eu falei, não, deixa eu voltar, mas pelo menos eu tive a minha experiência de trabalho aqui em Portugal, né? Foi até bom para conhecer tecnologias de Portugal, ver como os portugueses trabalham e realmente, corroborando o que o Renato falou, a gente está muito na frente, realmente muita coisa, tecnologia, muito brasileiro trabalhando aqui. No Canadá, eu trabalhei para uma empresa no Canadá que trazia brasileiros para o Canadá. Assim, a diferença é brutal em questão de conhecimento tecnológico. Acho que o brasileiro se qualifica muito mais, porque é um mercado muito aquecido de tudo, você vende tudo. Claro. Você surge uma tecnologia nova, o Git Scrum, por exemplo, ele pode vender lá, enfim. Quando eu cheguei aqui, então agora vi que Portugal realmente está aquecido na parte de tecnologia. Tem Startup Sintra, que eu procurando justamente essa questão de incubadora, achei uma em Lisboa, que agora não me lembro o nome, e essa aqui. E, assim, realmente o preço do gás mudou de um momento antes e depois, o preço da botija eu consegui validar. Então, eu acho que certo, né? Encontrei o lugar certo já. Eu estou aqui um pouco mais de um ano. Para vocês, qual foi a mais-valia que retiraram de participar num programa de aceleração aqui na Startup Sintra? Foi entender a necessidade do cliente. Porque quando nós desenhamos o Guru, nós nos baseamos nas nossas próprias dores que nós sentimos quando nós éramos afiliados. Então, nós tínhamos um conjunto de dores que nós validamos com alguns amigos próximos, mas a gente não tinha toda a dimensão do resto do mercado. Então, a etapa de fazer as entrevistas, de montar as pesquisas, de ir mesmo para o campo e conversar com as pessoas, ouvir aquilo que elas sentem no dia a dia, reforçou algumas dores que nós conhecíamos, mas também trouxe outras que nós também poderíamos resolver com a ferramenta. E isso transformou ela muito mais completa, no sentido de ecossistema, da visão completa do negócio, do que nós tínhamos imaginado inicialmente. Então a gente tinha um foco só de gestão, só de números, e nós adicionamos outras funcionalidades que vai com certeza trazer uma riqueza muito maior no negócio do cliente no final. Muito bem. Renato, para ti, como é que contribuiu em termos da Git Scrum? Ok. A Git Scrum, na verdade, vem de um projeto open source que foi iniciado quase que um ano antes da Startup Sintra. Eu procurei Startup Sintra realmente porque eu precisava de um apoio. A minha primeira empresa eu abri com 25 anos, 24 anos. Eu achava que empreender é você ter, pelo menos o digital, você ter um produto e começar a trabalhar esse produto, mas é muito mais distante disso. Na Startup Sintra me deu uma visão mais global, uma visão realmente de negócio sobre isso. Visão que eu posso explorar mercados. Acho que a principal vantagem da Startup Sintra foi validar as ideias,
que eu já tinha, mas que transformar isso em realidade. Agora com o término do programa eu vejo isso claramente com as lições aprendidas. Eu tenho um modelo de negócio, eu consigo conversar com investidores, eu consigo conversar com pessoas que não são da área técnica. E explicar. Eu já tive 2 empresas, as 2 empresas realmente de tecnologia e sempre conversando com a parte técnica. Talvez tenha sido por isso que eu não consegui evoluir tanto. E só 3 meses que se passaram aqui na Startup Sintra, 2 meses e meio, eu já vejo que eu estou num nível muito superior, totalmente diferente de quando eu entrei. Muito bem. Cláudio, tu já partilhaste a tua experiência na Startup Sintra e o facto dela ter influenciado positivamente a tua startup e que até se tivesses participado no programa antes poderias ter poupado algum dinheiro e não terias tido não terias jogado tanto dinheiro fora. Fala-me agora do que é que tu achas que é percorrido esta parte, fechado aqui este ciclo, tu afinando aqui este processo e obviamente estás agora num processo de investimento para poderes fechar a tua primeira ronda. Como é que tu vês os próximos passos da preço do gás em termos de evolução? Qual é o próximo horizonte que tens em mente? Acho que a ideia é continuar medindo, né? E eu acho que uma coisa que eu não tinha pensado no início, quando eu entrei aqui para a Startup Sintra, e sempre medir. Eu acho que essas métricas são dinâmicas, novas métricas surgem. Então, na verdade, eu acho que eu achei já o caminho, agora eu só preciso engordar, vamos dizer assim, né? Eu já achei mais ou menos a fórmula, agora eu só preciso alimentar agora essa fórmula, que é o quê? Já sei qual é o caminho de conseguir o meu revendedor, já sei qual é o caminho do cliente, já sei meu custo de aquisição de cada um, eu já sei quais são os meus custos, já sei quais são os meus lucros. Agora eu só preciso crescer, sei lá, sair de 1 para 10, de 10 para 50, de 50 para 100 e assim vai. E uma coisa que eu acho que eu queria ponderar até para completar essa ideia aí de começar uma startup, ou começar uma ideia, uma coisa que eu não fiz isso, que eu aprendi aqui na startup é conversar a tua ideia, uma coisa que é tão simples, né, cara? Antes de começar o negócio, eu acho que se eu tivesse conversado com alguns amigos, que depois que eu abri a startup, abri para as pessoas próximas a mim, o que eu ia fazer? Tem um medo, né? O medo de, a pessoa vai roubar a minha ideia, vai fazer porra nenhuma. O negócio, cara, que se você não botar na prática, você pode falar até do Facebook. Cara, se ninguém botar na prática, não vai virar o Facebook. Sim. Então, se eu tivesse feito isso no início, já conversado com um amigo, estudou, ainda mais que está na tua área de informática, né? Cara, eu tô a fim de fazer isso. Porque depois que eu abri a startup, eu falei, tô fazendo isso. Cara, pô, legal. Quando o cara olha, por que tu não faz isso? Eu, verdade, porque eu não faço. Enfim, várias ideias que foram surgindo e até aqui próprio no treinamento que durante a startup foi passando, outras pessoas que não tinham nada a ver com gás, pessoas que não eram de TI olhavam, por que tu não faz isso? Verdade, por que eu não faço? Eu ia lá e implementava, como era sexta-feira, eu chegava igual um louco no final de semana, implementava na segunda-feira, caramba, deu resultado. Então era só eu falar com as pessoas, então se eu tivesse só feito um trabalhozinho antes de conversar, aí cara, o que você acha disso? Então, legal, faz isso então. Teria que completar, não era? Eu acho assim, eu teria economizado muito dinheiro. É o poder da visão de quem está fora da caixa. Pois é. Acho que a gente, quando está dentro da caixa, às vezes você perde um pouco da visão, né, de quem está de fora. Igual você está em Lisboa, você tem uma visão. Quem está do outro lado da ponte é outra, completamente diferente. Em relação ao Guru, como é que vocês veem então aqui os próximos passos? Vocês também estão a fechar este processo, estão a entrar num processo de investimento. Onde é que estão aí os próximos horizontes para o Guru? Os próximos horizontes é amadurecer a ferramenta em termos de integrações. Então nós vamos dar agora, depois que já validamos o processo, nós vamos integrar com mais marketplaces para abrir para outros mercados, especialmente para e-commerce e one-shot, para vendedores de produtos com landing pages exclusivas, não comércio de carrinho. Expandir, além do mercado brasileiro, começar a expandir também para o mercado americano. Fantástico, muito bem. Renato, next steps, tu estás on the verge de fechar o teu primeiro investimento. Próximos horizontes da Git Scrum, tecnologicamente falando, onde é que tu pensas que irás estar agora nos próximos meses? Isso, acho que as nossas próximas ações, nós estamos fechando agora um programa de embaixadores para o lançamento, que nós já conseguimos atingir 6 países com mais ou menos 150 pessoas, e que vão ser os embaixadores. Os embaixadores vão ser a bandeira ficada de pessoas técnicas fazendo o evangelismo do Git Scrum nessas localidades.
Os primeiros mercados que vocês pretendem atingir, quais são? Tá, nós temos 15 países selecionados, principalmente o norte da Europa, ali parte da Bélgica, Alemanha, todos aqueles países de cima, Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos. E o GitScrum, na verdade, o potencial dele é um potencial global. Eu acho que eu não enxergava isso muito bem quando eu entrei no programa de aceleração. Eu fui começando a enxergar isso no decorrer do processo. Nós, por norma, só selecionamos equipas que tenham exatamente esse potencial global e que os mercados estejam realmente, quer dizer, tanto a vossa plataforma digital, China, Estados Unidos, obviamente não se consegue ir para todos os mercados ao mesmo tempo, é por fases, mas terão esse mercado. A tua plataforma é transversal, quer dizer, qualquer país pode utilizar. A tua é mais específica porque depende de uma determinada lógica de mercado, mas o potencial é enorme, não é? Nem sequer falámos sobre, dentro só dos países da América do Sul e da América Central, o potencial que esse é o segundo e terceiro passo. Que são, e para fechar assim, os próximos passos, nós temos um foco. Tem uma mentoria aqui na Startup Sintra que foi do Paulo, que nos deu a luz de favorecer muito a parte de meritocracia, que a meritocracia é um elemento que nós temos decisivo para o GitScrum. Exatamente. Muito bem. Então, olha, para fechar aqui esta nossa conversa, eu gostava de pedir para vocês partilharem, é um hábito a gente quando faz entrevistas, pedimos sempre aos empreendedores partilharem um pouco dessa experiência de caminho, e principalmente para quem quer lançar negócios e que está com essa ideia de dar esse salto em frente, de vocês partilharem uma boa prática que tiveram ao longo do tempo que resultou, ou que aprenderam com alguém, não tem necessariamente de ser vossa, e eventualmente um erro que cometeram que possam partilhar para que futuros empreendedores não os cometam na mesma. Acho que uma boa prática é ter foco. Você precisa realmente ter definido onde que você quer chegar. Se você não tiver um ponto B, estar no ponto A sem saber que você quer chegar no ponto B, é muito difícil de você se manter naquele caminho, se manter naquele trilho para poder conquistar seus objetivos. E eu acho que uma coisa que você pode evitar é não fazer as coisas sem ter um processo definido. Então, quais são as etapas, quais são as metas, quais são os requisitos que eu tenho que cumprir ao longo do caminho. Porque senão a chance de você se perder ou você mudar os requisitos de validação ao longo do caminho é muito grande se você não tiver isso escrito. É verdade, isso é uma das coisas que muitas vezes os empreendedores não gostam de fazer, não é? Que é ter as coisas muito bem definidas, detalhá-las bem e cumprir aquela execução, não é? E depois, como são poucos, não é? Têm que ir a todas, acabam por se dispersar imenso e acabam por não ter uma execução tão eficiente. Renato, partilha connosco. Eu acho que o empreendedor não pode ter medo de errar. Eu acho que o medo de errar é fundamental, porque o errar é fundamental para a aprendizagem. Eu lembro que eu tinha uma empresa e eu fali essa empresa, eu fiquei quase um mês sem sair de casa. Com vergonha? Não, com quase depressão, para pedir pão. Eu fumava cigarro, eu pedi um pão para comprar cigarro na padaria e pedi para entregar em casa. Porque eu não saía de casa, minha esposa quase me matou. Porque, na verdade, dá uma depressão, você fica com aquilo, poxa, mas eu achei que estava tudo certo e, na verdade, estava tudo errado. E você fica em um mundo totalmente distante da realidade. E o programa de aceleração é muito importante para isso. Eu comecei a enxergar isso a partir da fábrica de startups. Na fábrica de startups eu vi, putz, eu acho que eu estava totalmente errado, que eu não... É quase um psicólogo, eu não busquei ajuda. É ajuda que precisa. O empreendedor tem que errar, saber que errar é a primeira parte de um processo de crescimento. Muito bem. Cláudio, partilha connosco uma boa prática e algo a evitar ao longo do caminho desta loucura de lançar as startups. Realmente é uma loucura, né, cara? Você lançar uma startup é você pular de um avião e montar o paraquedas no caminho, né? Completando os dois, né, a questão do foco, a questão de não ter medo, eu acho que quando você vai montar uma startup, uma das coisas também é você pensar no que você vai precisar e já começar a pensar na sua equipe. É primordial. Vou chamar meu irmão porque ele tem muito dinheiro. Um exemplo, vou chamar melhor... Não sei, cara. Avalie melhor. Se você vai montar uma startup que seja de gerenciamento de projeto, que é uma coisa muito de TI, você tem um amigo que é médico,
Não justifica. Mas você, então, eu acho que onde eu quero chegar? Procurar parcerias chaves, peças chaves. Eu aprendi isso aqui hoje. Complementares, né? Complementares. Hoje eu tenho um excelente mentor, inclusive. Né? Posso falar o nome do mentor? Não? É o João, né, Cabral. E já procurei outras pessoas. Acabei de convidar essa semana um amigo meu para ser CTO junto comigo. Porque ele tem um outro know-how na área de informática, área de servidor, mais uma mente de TI pensando realmente foi o que você tinha dito, né? Pensar fora da caixa. Então, eu tenho um sócio no Brasil que está fazendo um excelente trabalho lá de conduzir a operação, porque eu tenho um call center lá. Então, quer dizer, ele foi uma peça-chave que ele já tinha uma experiência também nessa área, que ele já teve uma empresa, liderava pessoas. E agora eu estou procurando ainda pessoas chaves em determinados segmentos, uma outra área é o marketing. Eu não saco nada de marketing, tive que aprender sozinho, né? O Google AdWords, e realmente está lá nos meus gráficos que eu consegui chegar num ponto bom de equilíbrio com o Google, mas não se compara ainda a um profissional de marketing. Então o que eu sugiro é, busquem parcerias. Se você não saca nada de TI, chama um cara para ser sócio, um cara para ser parceiro de TI. Você não sabe nada de marketing? Hoje eu aprendi uma coisa com um amigo falando do Harrison Ford, Henry Ford, o cara não sacava nada, ele tinha parceiros. Então acho que a ideia é essa numa startup. Você falou o seguinte, que você tem que fazer de tudo, mas você não vai saber. Então no início, tenta procurar 2 ou 3 parceiros, um de marketing, um de TI, que complete o seu negócio. Claro, tendo foco, não tendo medo e montando a tua equipe. Porque eu acho que não importa que você tenha dinheiro infinito. Se você tiver dinheiro infinito, tu vai queimar até acertar. Agora, se você tem o dinheiro necessário, mas tem uma equipe perfeita, uma equipe boa, se você tiver pouco dinheiro, dá mais certo do que se você tiver muito dinheiro, uma equipe ruim. No Brasil tem um site chamado Cemitério de Startups. E eles elencam, eles pontuam 5 itens, né? E o principal item de uma morte de uma startup é a equipe, não é nem o dinheiro. Tinha equipe lá com investimento de milhões e ela faliu porque a equipe era ruim. Então, minha sugestão é montar antes, já pensar na equipe. Muito bem. E pronto, meus caros, muito obrigado, Michel, obrigado, Renato, obrigado, Cláudio, obrigado. Nós vamos deixar os links das startups para poderem visitar aqui na descrição do vídeo. Obrigado pelas vossas partilhas. Acho que estas fases de empreendedorismo, estas fases iniciais, vivem muito disto, destas partilhas de uns para os outros, destas sinergias entre as equipas para ajudar a evoluir, não ter medo de errar, perceber que realmente o foco é saber dizer não às tarefas e saber defini-las muito bem, e principalmente as questões de teres contigo. Isto é uma dor muitas vezes que as pessoas têm a ideia, mas depois também não querem dividi-la com ninguém, mas país rápido vais sozinho, mas país longe tens que ir acompanhado, senão não tens hipótese nenhuma de, em alta competição, conseguires ter aqueles resultados positivos que queres. De forma que, obrigado por assistirem. Se quiserem, subscrevam o nosso canal para assistir a mais vídeos de empreendedores como esse. Até breve. Obrigado.